Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica deu uma sapeada no Ministério Público para saber como é que anda o clima nos corredores com a chegada de Paulo Gonet como novo procurador-geral, novo chefão, né, do Ministério Público. E aí, Mônica, conta pra gente, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o novo procurador tomou posse, o novo procurador-geral, e o clima já mudou, Megali, no Ministério Público. Há uma grande expectativa de que com ele o MP, como é chamado, né, volte, digamos assim, a trabalhar. O Ministério Público, a gente viu, né, Megali, nos últimos anos, foi para extremos. Na era do Fernando Henrique Cardoso, ele foi comandado pelo Geraldo Brindeiro, que ficou conhecido como engavetador da República, né? Tantos foram os casos que, segundo os opositores internos dele, inclusive, passaram sobre o nariz do MP e que não foram, na época, investigados. Na era Lula, Dilma, Temer, foi para a panela de pressão, abriu, houve uma explosão de investigações, um sobressalto atrás do outro, até que chegou naquele momento em que você não acordava, Megali, sem uma operação policial, uma prisão bombástica, uma denúncia espalhafatosa, uma turbulência permanente e a desestabilização óbvia dos governos da época, né? Com Augusto Aras, aí o pêndulo foi para o outro extremo novamente, né? Não por causa dele especificamente, mas eu conversando com procuradores, com magistrados, né? Não era o Aras somente que deixava de abrir ações, mas o clima político criou, procuradores falam isso, criou um temor, né? Criou um medo de que uma investigação fosse aberta e isso prejudicasse a carreira das pessoas, gerasse afastamentos, gerasse isolamentos, gerasse escanteamento. Agora, Megali, finalmente, passadas tantas décadas, né, imagina-se que esse pêndulo finalmente vai ficar no centro, para um lugar de equilíbrio, né, que o MP vai aumentar a potência das suas máquinas, que investigações voltarão a ser feitas, inclusive, como diria o Collor, duela quem duela, quer dizer, inclusive se tiver que pegar alguém de governo, mas sem aquele espalhafato de uma era recente, né? Sem procurador estrela, sem procurador fazendo campanha para ter leis aprovadas no Congresso, sem protagonismo na vida política do país, para além das já poderosas atribuições institucionais do Ministério Público. Na área dos costumes, Megali, a gente vai ter, de fato, um procurador-geral mais conservador. Tem até um episódio, Megali, que eu apurei, que é curioso de contar. Você sabe que o novo procurador-geral, quando estava sendo um dos nomes cotados para o cargo ainda, Lula ainda não tinha escolhido, ele sofria muita oposição de setores de esquerda, porque o consideravam muito conservador. E ele foi falar com o presidente Lula, Megali, e ele foi aconselhado o seguinte: não tenta disfarçar as suas opiniões, porque o Lula é um homem de 77 anos, está no terceiro mandato, quarto mandato praticamente, quinto se a gente contar os dois da Dilma, conhece o ser humano, conhece a política, não adianta que ele vai sacar na hora que você está tentando dar uma disfarçada, uma maquiada nas suas opiniões. Então eles conversaram e o que me relataram é que justamente essa coisa aberta e transparente do Gonet, do Dr. Gonet, foi o que convenceu o Lula de que ele era a melhor opção. E diz que teve um momento que eles estavam falando sobre pautas de costumes e que o procurador falou para o presidente: sim, eu sou, por exemplo, contra, né, mudanças na legislação do aborto, sou contra o aborto. E que o Lula virou para ele e falou: olha só, eu também. Então, houve uma coincidência de opiniões aí. Né, o doutor Gonet, na área do aborto, por exemplo, o que ele defende? Ele defende que a lei seja preservada, ou seja, que o aborto seja permitido, siga sendo permitido no Brasil, nos casos de estupro da mulher, risco de vida para a mãe, ou em situação de bebês anencefálicos que não tem nenhuma chance de sobreviver depois do parto, mas ele é contra qualquer tentativa de mudança nessa legislação, né, de abertura, de que seja permitido, de que o aborto seja descriminalizado, como propôs, por exemplo, a então presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Ele é mais contido, vamos dizer assim, ele é mais restritivo nesse tema. E, segundo esse diálogo com o Lula, conta com o apoio do Lula para isso, né, que não quer mexer nesse assunto, nesse tema, nessa legislação. Então é isso, uma mudança de clima importante no Ministério Público, Megali, e não haverá nenhuma surpresa também
nessa área de comportamento, de temas de comportamento, Megali. E mostrou ontem ser um homem emotivo, né? Não sei se isso é necessariamente uma qualidade, mas mostrou, porque ontem no início do discurso, não sei se você reparou, Mônica, ficou com a voz embargada e quase não conseguiu prosseguir. Depois deu aquela respirada funda ali, aí engatou uma terceira e foi que foi. Bom, importante que ele lembre que o Ministério Público é um instrumento a favor da população, né? Para defender na prática a população, que não é função de um Procurador-Geral da República criminalizar e perseguir políticos, mas também ele não pode esquecer que políticos cometem crimes, eventualmente. Então ele também não pode blindá-los. E eu até entendo a opção do Augusto Aras por virar o pêndulo para o outro lado, no que diz respeito a Lava Jato, vá lá. Mas o que eu não perdoo é a atuação do Aras na pandemia. Aí não tem desculpa. Aí é ele. Aí foi uma decisão dele virar para o outro lado e fingir que não estava vendo que havia pessoas ali que estavam tentando sabotar uma campanha de vacinação, que estavam oferecendo à população remédios que não funcionam, fabricados sabe Deus como, sob quais acordos espúrios. Enfim, o procurador simplesmente fingiu que nada estava acontecendo. Detonando a vacina, que era a nossa única salvação, né? Sabotando. Aliás, a gente está pagando o preço até hoje, né? As campanhas de vacinação, todas elas não conseguem mais atingir a meta de vacinação mínima. Então, eles fizeram um trabalho muito competente em destruir aquilo que o Brasil precisou de décadas para construir. E o procurador-geral fez que não era com ele, né? E a atuação dele na pandemia é imperdoável, imperdoável, não deixará saudade nenhuma.